Bem-vindos à nossa reunião essa noite na casa do Senhor. Vamos já de imediato, abrindo nossas Bíblias ao texto de 1 aos Tessalonicenses. Ainda estamos no capítulo 1, estudando esta epístola. Estudo este na Palavra de Deus. A igreja, o tema nosso é a igreja exemplar. Essa igreja na região da Macedônia, que foi ali pela primeira vez a obra de pregação do Evangelho sido realizada pelo apóstolo Paulo, juntamente com Silas ou Silvano e também Timóteo. Nós vamos ler todo o capítulo 1, como sempre temos assim procedido, mas hoje nós estamos destacando o versículo 7, onde Paulo, escrevendo a carta, menciona aquela igreja sendo aqueles irmãos exemplo para todos os fiéis na Macedônia e também na Acaia. Os que podem colocar-se em pé, por gentileza, que assim o façam. Alguns instantes para a leitura nossa do texto da Palavra de Deus para hoje à noite. Primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. E assim lemos a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais foram entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Graças te damos, nosso Deus e Pai bendito. Temos o privilégio, a oportunidade, uma vez mais, nos é concedida, apresentada, para servindo o Senhor em culto e adoração. Nesse momento, tenhamos o tempo do ensino, da pregação, da palavra do Senhor. Nos entregamos à direção e obra do Santo Espírito, para que tenhamos do Senhor o ensino vindo da epístola do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor, na revelação, na inspiração para Paulo, quando então ele
tendo notícias da igreja em Tessalônica, depois de lá ter saído às pressas e preocupado, sem ter informações, impedido também de chegar onde eles estavam em Tessalônica, o Senhor lhe instruiu que enviasse Timóteo, e Timóteo lá foi e voltou com boas notícias, que alegrou e trouxe alívio ao coração do apóstolo Paulo, e então ele, a princípio, escreveu a primeira epístola. O Senhor o levou a escrever para ajudar aquela igreja a permanecer firme e desenvolver-se na fé cristã. Que o mesmo impacto que tiver a palavra para aquela igreja tenha para nos nossos dias. Oramos nesse momento pela direção do Senhor, com o pregador e com cada pessoa que vai ouvir, acompanhar, enfim, receber a pregação da palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós temos estudado sobre a epístola aos Tessalonicenses, destacando que a igreja em Tessalônica, ela foi fundada pela pregação do apóstolo Paulo e também através do poder de Deus, usando Paulo como instrumento. Mas sem sombra de dúvidas, sem nenhuma consideração fora isso, aquela igreja ela começou com confusão, oposição e perseguição. Não foi uma entrada que Paulo tivera em Tessalônica suave, natural, não. Foi uma entrada com hostilidade, com perseguição, com oposição, com confusão. Paulo, por 3 sábados, na sinagoga, foi um instrumento usado por Deus para disputar, expor e demonstrar as Escrituras para os que lá se apresentaram e foram os seus ouvintes. Depois dá a entender pelos estudos que Paulo, por um curto espaço de tempo, ele tenha permanecido a residência na casa de Jasson, e ele estava tendo muito êxito em levar judeus e pessoas interessadas mas pessoas interessadas no judaísmo, à conversão em Cristo. E isso chamou e criou a hostilidade dos judeus contra Paulo, e levantaram uma perseguição, uma oposição, arrastando Jasson e outros perante os magistrados. Eles tiveram que pagar a fiança e foram soltos, e então a jovem igreja recomenda para Paulo os missionários partirem. Interessante, irmãos, não pense que a perseguição era contra Paulo e ela foi embora com Paulo. Não, a perseguição continuou, alimentada por judeus e outras pessoas. Você vai perceber na epístola que Paulo menciona a tribulação enfrentada por aqueles novos convertidos. Então, nós entendemos pelo texto de Atos que Paulo, então, saindo, vai para Bereia, ele e Silvano. Depois de enxotados de Bereia, Paulo vai para Atenas, sozinho ele se dirige para Atenas. Silvano e Silas, ou Silvano e Timóteo, depois se encontram com ele em Atenas. E quando Paulo está lá em Atenas, juntando com ele a Timóteo e Silas, ele então envia Timóteo de volta a Tessalônica. Paulo não menciona a razão, o motivo, mas ele intencionava visitar aquela recém-formada igreja, era a intenção dele,
mas Satanás o havia impedido. Ele não mostra, não descreve no capítulo 2 qual foi esse impedimento, ele apenas fala que ele foi impedido. Então, no capítulo 3, versículo 1 e 2, por isso não podendo esperar mais, versículo 1, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, Timóteo, Paulo quer receber informações, o que havia acontecido com aquele pequeno grupo de cristãos. Como estava aquele pequeno grupo de cristãos? Paulo constantemente estava pensando, e até mesmo com uma certa preocupação, um certo incômodo no seu coração. Imagine bem a experiência, você, por exemplo, chegar numa cidade, conhecendo a cidade, conhecer pessoas, por um dado momento de tempo, conviver com essas pessoas, levando-lhes uma mensagem importante, alcançar essas pessoas a compreensão dessa mensagem, uma transformação nas suas vidas, e agora distante, como será que estavam aqueles irmãos? Será que eles haviam superado e permanecido inabaláveis, servos do Senhor? E então, quando Timóteo retornou com boas notícias, Paulo já estava em Corinto. E aí Paulo vai dizer assim, no versículo 6 do capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade ou amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Já estavam com saudades do apóstolo Paulo. E Paulo, muito mais do que eles, desejando também vê-los. E aí Paulo diz que isso para ele no versículo 7 trouxe consolação acerca deles, em toda aflição e necessidade, porque pela fé do que ele ouviu deles, agora vivemos e estáis firmes no Senhor. Então a primeira epístola, a primeira carta, ela foi escrita nesse momento. Ela está refletindo o quê? O alívio e a alegria do apóstolo Paulo. Vai responder perguntas que haviam surgido, vai repetir o ensinamento sobre questões nas quais a igreja não tinha uma clareza correta. Lá no capítulo 5, versículo 27 da primeira epístola, ele queria que a epístola fosse lida a todos os santos irmãos, faz essa recomendação, que ela é para ser lida, e é possível que ela tenha circulado essa carta. A segunda epístola é escrita alguns meses depois da primeira, para reforçar o ensino da primeira, claro que esclarecendo dúvidas, principalmente ele vai esclarecer dúvidas a respeito do retorno de Cristo. E essas duas epístolas, talvez com exceção da epístola aos Gálatas, são os mais antigos textos do Novo Testamento. 20 anos depois de Cristo Jesus ter sido crucificado, morto e ressurreto, estas epístolas foram escritas. Olha aí o tempo que levou, depois da obra consumada de Cristo, para que o Evangelho chegasse até essa região da Macedônia e principalmente entre os habitantes, os moradores da cidade de Tessalônica. No entanto, no suporte de inúmeras e tremendas dificuldades e incompreensões dos religiosos da época, o Espírito Santo modelou essa igreja, que se tornou, pelo seu apego à firmeza da verdade que lhe foi anunciada,
ela assim se tornou um belo exemplo de igreja, que Paulo vai destacar com cores fortes na instrutiva carta apresentada. Então, depois de ter sido estabelecida pelo poder, aliás, pela pregação de Paulo e pelo poder de Deus, Paulo vai destacar que a igreja dos Tessalonicenses foi uma igreja destacada, mencionada como uma igreja exemplo. O termo exemplo para nós aqui vem do latim exemplo e diz respeito ao feito ou comportamento que é tido como um modelo a seguir, ou, pelo contrário, a ser de acordo com o perfil apresentado, se é positivo ou negativo, ele pode ser algo a ser evitado ou adotado, depende do perfil. Muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, fulano de tal é um péssimo exemplo para os garotos de tal comunidade, ou então tal pessoa é um bom exemplo. Então, o apóstolo, na carta que ele escreveu, um grande alívio e alegria pelas notícias que Timóteo trouxe para ele escrevendo, vai então mencionar, se dirigir à igreja que ele, vamos dizer assim, sofridamente participou no estabelecimento dela, afirmando que aquela igreja se tornou exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então é uma impressionante menção do caráter total que Paulo faz a respeito daquela igreja, exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. E a pergunta que eu faço para você hoje à noite, dentro dessa nossa consideração, nós temos aqui, sendo mencionado por Paulo, que a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar. Essa é a tese, essa é a nossa expressão maior, ela era uma igreja exemplar. Agora, por que a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja exemplar? É indiscutível, ela era uma igreja exemplar. Ele vai mencionar no versículo 7, destacando: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Eu me lembro quando eu trabalhava no escritório, como que é importante essa questão de exemplo, modelo, padrão. Nós tínhamos, por exemplo, chegava uma pessoa para que fosse feito um contrato, determinado tipo de contrato, determinado tipo de documento. A primeira coisa que nós fazíamos era pegar a nossa pasta favorita, com todos os tipos de exemplos que tínhamos. Hoje isso é feito diferente, irmãos. Isso hoje está no sistema. Tá? Você chega lá, ele vai para a parte tecnológica, não é? Para o computador, e já de imediato você começa a passar os dados e a pessoa só vai preenchendo. Está lá o texto pronto. Contratos. Nós tínhamos até contrato de casamento. A gente fazia lá. Era um serviço que o escritório fazia. Alguém queria casar através de um contrato elaborado. Havia um contrato já elaborado, preenchiam-se os dados. Ok. Assim, era modelo. Vários tipos. Modelos. Exemplo. E ali nós nos conduzíamos dessa maneira. Agora nós entramos na vida cristã e a palavra exemplo é uma coisa importante. Até inclusive anos atrás, quando o tiro de guerra funcionava onde hoje é o shopping center, lá no tiro de guerra, não sei por que cargas d'água, aquela tão destacada frase que era visível quando você aproximava do tiro de guerra, não foi levada para o novo tiro de guerra. Não colocaram, não sei porquê. A frase era assim: a palavra
convence, o exemplo arrasta. Eu li essa frase que ficou na minha memória até hoje, tá? A palavra convence, o exemplo arrasta. E quando nós começamos a entender por que a igreja tessalônica se tornou uma igreja exemplar, tem tudo a ver relacionado com algumas considerações que nós vamos pontuar dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Primeira delas, a igreja imitou o modelo certo. Ela se tornou um exemplo porque ela imitou o modelo certo. E está no versículo 6. Versículo 6. E vós fostes feitos o quê? Nossos imitadores. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Este versículo 6 traz para nós, na nossa focalização dele, ele é muito importante, porque a igreja recebeu informação, no entanto ela também recebeu transformação. Percebe você que quem levou o evangelho, iniciou a igreja, implantou a igreja, foi o apóstolo Paulo. E a maneira como Paulo lá chegou, permaneceu, e o que ele enfrentou, trabalhou a compreensão daquela igreja, que tal como Paulo, da maneira como ele agiu, como ele teve um comportamento desenvolvido, era algo que também dizia respeito àquela igreja. Então elas tiveram a imitação do modelo certo. Paulo, os apóstolos, eles se tornaram nossos imitadores. Nós quem? Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. Eles tinham a mesma postura, a mesma reação diante das circunstâncias adversas. Eles estavam com o exemplo deles arrastando. Então a igreja não apenas recebeu informação, mas também transformação. Amém? Transformação. Tinha um impacto a liderança dela. É como se hoje você tivesse a oportunidade de estar com Paulo, Silvano e Timóteo. E vamos implantar a igreja. Com certeza, a igreja observou a postura de Paulo, a maneira como Paulo trabalhou com eles. Eu me lembro, por exemplo, que só o impacto dos nossos professores de seminário, como que isso é importante, e foi importante para nós, que eram verdadeiros estudantes da palavra de Deus. Então, ensinar a palavra, trabalhar com a palavra era algo fundamental para o apóstolo Paulo. E essa igreja então estava imitando o modelo certo. Em segundo lugar, ela recebeu a mensagem certa. O que diz o texto lá? Recebendo a palavra em muita tribulação. Ela recebe a palavra debaixo de clima de hostilidade e perseguição. Então ela não apenas imitou o modelo certo, mas ela recebeu a mensagem certa. Por isso que ela vai tornar-se exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Ela recebeu a mensagem certa, a mensagem da palavra do Senhor. E Paulo vai dizer mais adiante no capítulo 2, versículo 3, que ele dava graça sem cessar por eles, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Ela recebeu a palavra, recepcionou a palavra. Como que era importante a mensagem que lhes fora transmitida pelo apóstolo Paulo. Recebeu.
é para nós, é nossa essa mensagem. Em terceiro lugar, primeiro, imitou o modelo certo. Segundo, recebeu a mensagem certa, por isso tornou-se exemplo. Terceiro lugar, a igreja teve a reação certa. Ela teve a reação certa. Ela recebe a palavra em muita tribulação, mas qual foi a reação da igreja? A alegria do Espírito Santo. Era um momento tribulacional, sim, de oposição, de hostilidade, mas Paulo diz aqui, com gozo do Espírito Santo, vocês receberam essa palavra. Amados, essa igreja não ficou decepcionada com Deus por causa das tribulações. Ela não perdeu a alegria devido às perseguições. Não perdeu a alegria. Fazia parte da realidade, como deve fazer para nós. Perseguição, oposição, confronto, faz parte da realidade. Não ficou decepcionada, pelo contrário, teve uma alegria do Espírito Santo. E ela era exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. E a quarta e última consideração, porque a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja exemplar, diz respeito a algo muito importante. Ela torna-se um exemplo a ser seguido. Quarta consideração, ela se torna um exemplo a ser seguido. Agora vamos entender o que estava por detrás realmente desse exemplo a ser seguido. Os imitadores tornam-se exemplos. Você nunca será um exemplo se você não é um imitador. Primeiro, eles se tornaram imitadores, para depois se tornarem exemplo. Então vamos perceber uma coisa aqui. Perceba que essa igreja não apenas seguiu o exemplo de Cristo e dos apóstolos, mas também tornou-se um exemplo para os demais irmãos. Não apenas elas estavam imitando. Interessante que Paulo, na questão deles serem imitadores, veja lá comigo no capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Eles tornaram imitadores das igrejas de Deus que estavam na Judéia. Na segunda carta, no capítulo 3, versículo 7, olha o que Paulo diz para eles lá: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos portamos desordenadamente entre vós. Então, na vida cristã, no viver para Cristo, o desenvolvimento daquela igreja, tornando-se exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, a igreja exemplar, diz respeito a fatos em consideração, modelo certo, imitou o modelo certo, recebeu a mensagem certa, teve a reação certa, se tornou exemplo a ser seguido, diz respeito ao fato de serem imitadores dos apóstolos e também de Cristo. Cristo. Lembra da pasta que a gente tinha no escritório para os modelos? Porque a palavra exemplo é padrão, que Paulo usa aqui, tipo, impressão.
O que Paulo quer dizer é que aqueles irmãos eram a impressão, modelo, padrão de Cristo. E olha que a vida e viver de Cristo foi no seu ministério público, foi do anonimato à oposição. Passou pela popularidade, sim, mas desenvolveu a oposição que o levou à cruz, aparentemente, para muitos, a derrota que na verdade foi a vitória quando ele ressuscitou dentre os mortos. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. E eles aprenderam, e depois começaram a ensinar. Ou seja, eles eram tanto receptores do Evangelho, como também transmissores do Evangelho. Imagine a alegria para Paulo, porque Paulo e os seus companheiros foram exemplo para eles, e eles agora estavam sendo, segundo Paulo mesmo menciona, exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então, num posto de trabalho, na vida cotidiana, na vida da igreja, tem aqueles que estão na fé cristã há mais tempo, que vão nos desafiar com a sua influência, com o seu testemunho, com a sua dedicação, que vão nos impressionar. Por exemplo, imagina aqui na igreja, ganhamos o irmão para Cristo. 11 anos depois da conversão daquele jovem, que é o caso do Filipe, agora está começando a ensinar na escola dominical a instrução da palavra de Deus, primeira e segunda aos Coríntios. A primeira carta e a segunda carta à igreja em Corinto. Então há um processo de ensinamento, treinamento, desenvolvimento que leva tempo. E Paulo estava envolvido nisso, saber da importância disso. Eu fico imaginando, se nós trabalharmos com o povo que temos aqui, mais afinco, de maneira mais criteriosa, imagine, quando todos estão reunidos, preenche-se os lugares. E se cada um desses que preenche-se os lugares, se dedicar em alcançar uma pessoa para Cristo, ainda que fosse uma única pessoa por ano, nós teríamos no segundo ano o dobro do que nós temos. Mas entendamos, a obra exige a realidade que você vai conviver com oposição, muitas vezes confusão, perseguição, hostilidade, mas é assim que acontece, que segue, até hoje é assim. Agora, evidentemente, Paulo, como alguém que queria dar-lhes o melhor preparo, a melhor instrução, sentia essa necessidade, era algo que vinha de Deus, incomodou o coração dele, e ele então tem em Timóteo a pessoa que vai reportar como que a igreja estava, o cuidado. Paulo falou que diante de todo o sofrimento lá em 2 Coríntios capítulo 12, tudo aquilo que incomodava ele, ainda constrangia o seu coração, ele tinha um cuidado por todas as igrejas, e queria acompanhar o desenvolvimento e o envolvimento daqueles irmãos. E é importante quando ele diz no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores. Lá em Corinto, ele queria que a igreja de Corinto fosse imitadora dele, como ele era de Cristo, segundo o exemplo que eles tivessem nele, tendo cuidado com isso. Mas Tessalônica, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Que tipo de crente,
de seguidor de Jesus, de convertido que você quer ser. Há exemplos e mais exemplos, e padrões e tipos e impressões. Há irmãos e irmãs amados que têm sido para nós um desafio na nossa vida. Nós temos Cristo, nós temos Paulo. Eu particularmente, pessoal, já ontem em reunião, pessoal, eu pedi para cada um falar de um personagem da Bíblia. Alguém ia mencionar Paulo, falou, não, Paulo é do pastor. Ele mesmo, né, falou, não, Paulo é do pastor. Eu falei, não, pode ser. Não, mas eu realmente tenho uma identificação muito grande com o apóstolo Paulo. Aprendi a admirar pela Bíblia o apóstolo Paulo. O outro servo do Senhor, que eu também aprendi com o exemplo, por exemplo, o missionário Guilherme Carey, com ele eu aprendi como eu poderia investir o meu tempo com a atividade do dia a dia e algo que eu estivesse estudando. Então, quando eu vou agora para o banho, eu estou praticando ouvir a leitura da primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então eu fico ouvindo. Então eu faço essa atividade com a leitura da epístola. Outros textos, numa atividade que eu estou fazendo, eu vou ouvindo. Uma caminhada com os cachorros lá de casa, às vezes eu estou ouvindo texto da palavra de Deus, ou então aplicando em algum estudo. No caso meu da leitura, você também lendo vai ajudar você no estudo. Aliás, estudar é fundamental para nós aqui, e devemos ser estudantes da palavra de Deus, não há como fugir disso, não é? Nós aqui trabalhamos muito em cima disso. Estudar a Bíblia é um privilégio que nós temos. Ler, estudar, meditar, não é? Na palavra, você está entendendo vários fatos que eu vou colocando para você. A gente entra praticamente lá em Tessalônica, fica na cidade, olha para os irmãos, olha para Paulo, e até porque a carta, né? Porque essa carta, porque a maneira como ele escreve, até mesmo essa questão que ele coloca, e nós entendemos hoje por que a igreja de Tessalônica se tornou um exemplo para todos os fiéis na Macedônia e também na Acaia. Na semana que vem, eu ainda no capítulo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 aspectos de uma excelente recordação que Paulo tivera daquela igreja, lembrando-nos sem cessar. Aí você passa a semana lembrando que domingo que vem nós vamos lembrar sem cessar, como Paulo fazia. Lembrando sem cessar do versículo 3, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O fato que eu destaquei para você hoje tem a ver, no alicerce, com este aspecto que Paulo considera daqueles irmãos diante do Senhor. Eu usei mais a semana passada a questão do novo convertido, da instrução, do ensinamento. Até a irmã Inês comentava lá em Ribeirão Preto que ela foi discipulada. É uma outra palavra que nós usamos, ganhar para Cristo e discipular. Discipular é o treinamento que você vai apresentar para a pessoa como que funciona a vida com Cristo, as responsabilidades, os privilégios, os deveres, tudo que diz respeito à parte elementar, fundamental, a base, tão importante para que ali a pessoa construa o seu caráter cristão, recebendo essa instrução, que começa com leite, depois vai para carne, pão e peixe. Tem esse material também, instrutivo, elementar, muito bom, que algumas igrejas usam com os novos convertidos.
precisa de assistência, acompanhamento, e em dado momento na vida cristã, irmãos muitas vezes precisam de um acompanhamento. O Ernesto está fazendo acompanhamento comigo na área necessária, então nós nos reunimos e eu estou ajudando na medida que Deus vai me conduzindo para ajudá-lo. Mas quanto mais você for interessado pelas coisas de Deus e se envolver, estudar, vai ser muito importante no seu desenvolvimento. Você deve ser alguém desejoso pelo aprendizado, porque você vai ter que ensinar também, né? Você vai ter que ser de imitador a exemplo. E como eu disse, você nunca será um exemplo se você não for um imitador. E aí subentende o imitador de Cristo. E evidentemente na vida cristã nós somos desafiados também por outros irmãos. Vamos colocar em pé nesse momento. Deus abençoe a palavra hoje à noite. Semana que vem nós estamos no versículo 3, hein? Operosidade da fé, abnegação do amor e a esperança, paciência da esperança. Vamos orar nesse momento. Tu és o nosso Deus bendito. Eu apresento neste momento, ó Deus, a nossa igreja, os irmãos, que possamos, como a igreja de Tessalônica, alcançarmos a condição destacada pelo Senhor, como de ser exemplo para outros irmãos, para outros fiéis de lugares diferentes. É possível que em algumas áreas nós já tenhamos demonstrado este aspecto no viver cristão. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre a igreja aqui em Barretos, o seu desenvolvimento espiritual, o seu compromisso na obra do Senhor, em meio a muitas vezes confusão, oposição e perseguição, que a obra do Senhor é realizada e que ela acontece. Ó Deus, assim como em Tessalônica, a igreja estabelecida enfrentou a perseguição, enfrentou a hostilidade. Não foi apenas Paulo e seus companheiros que foram perseguidos. A igreja também enfrentou a tribulação, mas ela enfrentou com gozo, alegria do Espírito Santo, sendo preparada por Deus, modelada pelo Espírito Santo, como igreja exemplar. E há mais detalhes que nós queremos estudar desse primeiro capítulo, com a visão ampla de toda a epístola, trazendo lições para as nossas vidas, para o nosso viver. Agradecemos a Deus por ter chegado a nós estas duas epístolas. E fale e continue nos ensinando, fale conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.
Amém.